Quero cumprimentar todos que estão conosco aqui no Facebook, missionária Ivana, pastor Júlio, Nina Souza. Que Deus abençoe a todos que estão aqui presentes, aqueles que vão chegar, aqueles que estão nas redes sociais através do YouTube. Que Deus possa falar ao seu coração. Amém, igreja? Aqueles que estão aqui. Com todos que estão aqui e com aqueles das redes sociais. Amém? Um fariseu convidou Jesus para jantar. Pode abaixar um pouquinho o fundo para mim? Não tem como. Eu me perco um pouco com o fundo, igreja. Vocês me perdoam, viu? Não gosto muito de fundo, não. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume nele. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Amém, igreja? Que palavra mais linda, igreja. Jesus estava na casa de um fariseu. Qual o significado de um fariseu? É aquele que fala, que prega, que sabe da vontade de Deus, porém ele não executa a vontade de Deus. Esse é o significado de um fariseu. A pessoa sabe que ela tem que prestar misericórdia, mas às vezes ela sabe condenar. Ela sabe que as escrituras sagradas falam que ela tem que perdoar, porém ela diz com a boca que perdoa, porém o coração está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. Ela diz que perdoa com a boca, mas a verdade é que com o coração dela, ela diz: essa pessoa eu não quero vê-la nem nunca mais perto de mim. Esse é o significado de um fariseu. E esse fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele. Jesus foi a esse jantar. Chegando lá, o fariseu, na verdade, só convidou Jesus porque ele queria algo para acusar o nosso Senhor. O fariseu, ele quer informações, ele quer saber da sua vida para poder muitas das vezes te acusar de algo que você faz ou de que você fez. Então esse fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa, mas a verdade é que ele não estava convidando porque amava Jesus, ou porque estimava o Senhor Jesus, ou porque considerava o Senhor Jesus. A verdade é que esse fariseu de fato era um fariseu, como o Senhor Jesus fala, que é o hipócrita.
Pessoa hipócrita, que muitas das vezes ela diz que é o seu amigo, mas na verdade é que ela quer informações da sua vida para poder te acusar. Isso é o significado de fariseu. E esse fariseu, na verdade, queria acusar o nosso mestre para que assim pudesse matá-lo. Então ali ele fez um jantar e convidou Jesus para ir até a casa dele. Só que quando Jesus chega lá, ele não é tratado com as honras que seria necessário naquele lugar, naquele local de costume. Quando a pessoa chegava numa casa lá em Israel, a pessoa ela tinha seus pés lavados, passavam-se perfume, banhavam, ungia com azeite, mostrava que aquela pessoa era bem-vinda naquela casa. Porém, o fariseu não fez nada disso, nem para disfarçar. Ele não lavou os pés de Jesus, ele não perfumou Jesus, ele não ungiu Jesus com azeite, ele não fez nada que mostrasse que de fato ele realmente não gostasse de Jesus. Ele provou na cara ali que não gostava. Muitas das vezes é isso que acontece na vida da gente. Pessoas que passam no nosso caminho, que poderia nos honrar, sabem que Deus usa a nossa vida, que somos enviados de Deus, porém essa pessoa prefere não nos honrar. Ela prefere fingir que é de Deus, mas na verdade ela não dá a honra que um homem de Deus, uma mulher de Deus merecia. Fazer a obra de Deus não é brincadeira, igreja. Muitas das vezes você dá a vida ali no altar, você se entrega para as ovelhas, você se entrega para o povo, mas a verdade é que muitas das vezes tem muitas pessoas que são mal agradecidas. Pessoas que, ao invés de reconhecer que aquela pessoa é usada por Deus para curar, para orar por ela, para jejuar por ela, se Deus está cuidando da vida dela, porque o homem de Deus ora, a mulher de Deus ora, Deus está colocando a vida de pé, porque nós estamos orando, mas a verdade é que muitas pessoas fazem como esse fariseu fez com Jesus de Nazaré. Pessoas ingratas, que um dia estava do teu lado e hoje não está mais. Pessoas que sabem que você fez e faz por elas, mas elas preferiram não te honrar como você merecia ser honrado. E não diferente aconteceu com Jesus. Jesus entrou naquela casa, o fariseu sabia que ele curava, sabia que ele operava milagres, sabia que ele queria o bem das pessoas, porém ele não teve as honras que ele merecia. Ele não foi tratado da forma que ele merecia, com honras. Porém a palavra de Deus vai dizer nessa tarde que ali chega uma mulher cheia de pecado, uma mulher que todos condenavam ela naquela redondeza, pela má fama, pela sua vida errada, de adultério, de pecado, de bebedeira, de tudo que não presta, pois aquela mulher que estava cheia de pecado, ela reconheceu que ali naquele lugar havia um homem que deveria ser honrado, um homem que tinha curado muita gente naquela região, naquelas redondezas, que orou e que milagres eram operados ali. Pessoas que eram cegas, que não estavam enxergando, passaram a enxergar, e ela estava vendo as pessoas enxergando, ela estava vendo os aleijados andando, ela estava vendo aqueles que não podiam fazer e começaram a fazer algo que ele fez por aquelas pessoas. Pois apesar de todo o seu pecado, apareceu essa mulher que veio honrar este homem que fez naquele lugar. Fez por aqueles que estavam doentes e enfermos. Apareceu uma mulher cheia de pecado, porém com o coração aquebrantado, disposta a mudar, disposta a parar com o pecado, disposta a abandonar a vida errada e seguir Jesus. Essa mulher chega e unge os pés de Jesus. Ela enxuga com seus cabelos. Ela unge a cabeça de Jesus com azeite precioso. E o azeite, o perfume que ela carregava era caro, porque a palavra de Deus vai dizer que essa mulher, ela era pecadora, porém ela era uma mulher rica.
de posse. A Bíblia vai dizer que o vaso era um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro é um vaso caro. Não é qualquer vaso. Não é um vaso que você coloca lá na sua casa, no seu quintal ou na sua varanda e deixa lá escondidinho porque é um vaso que ninguém acha bonito, ou um vaso que ninguém quer. Não, ela pegou o melhor vaso que ela tinha na sala dela. Um vaso que ficava à mostra para mostrar o tamanho que era a sua riqueza. Ela pegou esse vaso, um vaso caro, colocou cheio do perfume, o perfume mais caro, e foi até Jesus naquele lugar, naquele jantar. Vocês acham que ela foi convidada? Não, igreja, ela não foi convidada. Ela fez como a mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica sabia que Jesus passava e que tinha uma grande multidão que o acompanhava, porém a mulher hemorrágica chega e toca no manto. Ela disse: se apenas eu tocar, certamente eu serei curada. A mulher hemorrágica tocou no manto e foi curada da hemorragia que há 12 anos ela estava, por conta que já tinha pagado tantos médicos e nada tinha resolvido, pois essa mulher ficou sabendo disso. A mesma mulher que foi curada da hemorragia, aí vem uma outra, sabendo que Jesus operou tantos milagres, e chega na sala com esse vaso. Porém, não foi convidada. Estava cheio de pessoas em volta de Jesus, porque aonde Jesus estava, aleluia, glória a Deus, a multidão acompanhava. Então, se você quisesse chamar Jesus para jantar na sua casa, você ia ter que saber que a multidão ia, que os discípulos iriam, que todos que seguiam Jesus iriam. Então, quando o fariseu soube que ele iria convidar Jesus, ele sabia que a multidão iria atrás. Então ele não pôde impedir aquela mulher de ir entrar na sala dele. Porque, igreja, imagina, você não é convidado. Como assim a mulher chega e entra na sala? Uma pecadora na casa de um fariseu, na casa de um que diz que é crente, que é tudo santo, que não tem pecado, que não faz nada de errado. Como assim essa mulher chega dentro da sua casa sem você permitir, sem você abrir a porta? Como assim ela entra dentro da sua casa? Mas o fariseu já sabia que se ele chamasse Jesus, a multidão o seguiria e ele não poderia impedir. Porque aonde Jesus chega, aonde Jesus está, a porta está aberta. Jesus nessa tarde, ele abre a porta para que você possa fazer morada no reino dele. Ele abre a porta, mas essa porta vai ser fechada, aleluia. Alabatsuri canta alabás. Essa porta, ela não vai permanecer aberta por muito tempo. A porta está aberta. Nós estamos vivendo os dias da graça, enquanto a vida é esperança. Mas Jesus quer que você largue o pecado, larga a vida errada, larga tudo aquilo que você anda fazendo que não agrada a Deus, que você não seja um fariseu, que você conhece a Bíblia, conhece as escrituras sagradas, porém você faz tudo errado. Você diz: eu faço, mas ninguém vê, mas tem um que vê, que é o nosso Deus. Ele está presente, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele sabe aquilo que você faz e que é errado. E se você não parar com o pecado, se você não parar com as obras erradas, se você continuar sendo um fariseu, essa porta que está aberta, porque estamos vivenciando a graça, essa porta será fechada e você não vai ter a salvação da sua alma, aleluia. Porém essa mulher, quando ela entra na casa do fariseu, a porta está aberta, a oportunidade está aberta para aquela mulher, a oportunidade está aberta para aqueles que quiserem entrar naquela sala, naquele jantar, para que possa se arrepender e pedir perdão dos seus pecados, aleluia. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela dobra os seus joelhos, ela começa a chorar, igreja, porque muitos eram o pecado daquela mulher. Aquela mulher fez muita coisa que
Deus. Ela conhecia a vontade de Deus, porém ela fazia tudo errado. A vida que ela tinha era uma vida de regalia, de mordomia, porém uma vida toda cheia de pecado. Porque a igreja, se aquela mulher já chegou chorando, é porque ela chegou arrependida. Ela chegou confessando os seus pecados. E se ela confessou os seus pecados, é porque ela sabia que era pecado. Ela sabia que era errado. Muitas das vezes, você, minha amiga, meu irmão, que está aqui comigo nessa tarde da bênção, vocês que estão aí nas redes sociais, você diz assim: eu sei que é pecado, eu sei que eu não posso fazer isso, porém eu tenho que fazer, porque não tem outro jeito. Porém essa porta vai ser fechada, igreja. Essa oportunidade de você ir morar no céu vai passar. Você vai perder a oportunidade. Mas essa mulher, ela não perdeu a oportunidade, aleluia. Ela não perdeu a oportunidade de ter os seus pecados perdoados. Essa mulher, ela chora, igreja. E conforme ela chora, o Senhor Jesus vê o coração. Um coração aquebrantado. Um coração que vem reconhecer o senhorio do Senhor Jesus, que tinha um Senhor diante dela que podia perdoar os pecados dela. E ela não jogou a oportunidade fora. Ela não jogou a oportunidade de ver os seus pecados sendo perdoados. Quando acontece que a mulher vai e se dobra para Jesus e joga aquele perfume nos pés dele, o fariseu vai dizer: se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, que ela tem a vida toda torta, né? São os acusadores. Os acusadores que aparecem no meu caminho e no teu caminho para querer parar o teu ministério. Alabaçui lá mais. Mas esses acusadores, o nosso Deus cuida deles. O Papai do céu cuida dos acusadores. Aqueles que aparecem no teu caminho para querer acusar, para querer parar e querer travar o teu ministério. O fariseu pensava: se fosse profeta, saberia quem era. Muitas das vezes a pessoa quer te acusar, ela quer apontar o dedo, ela quer criticar a unção que Deus te entregou, ela quer acusar aquele milagre que Deus fez na sua vida, de te perdoar, de te lavar, de te remir, de te dar uma nova oportunidade. Ela não quer aceitar o que Jesus fez na tua vida e no teu ministério. Ela quer acusar, ela quer falar: se fosse, ele não faria isso, se fosse, ela não faria isso. Mas o que importa, igreja, é o que Jesus pensa de mim, é o que Jesus pensa de você. E Deus estava levantando ali o nosso mestre, Jesus de Nazaré, como mestre naquele lugar, como profeta naquele lugar, para falar com aquela mulher, para falar com aquele fariseu. E Deus, conhecendo o coração do fariseu, porque ele nem chegou a comentar, ele só pensou no seu coração. E o nosso Deus, igreja, ele sabe o que está dentro do teu coração. Eu posso não saber, mas Deus sabe. Ele sabe o que está dentro do seu coração. E o fariseu estava pensando: se fosse profeta, ele saberia quem era essa pecadora. Ele não estaria tratando ela, recebendo ela nos pés dele. Se fosse profeta, ele não deixaria ela entrar. Ele tocaria ela deste lugar. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que veio para salvar o pecador. Ele não veio para jogar fora. Ele veio para salvar, para sarar, para cuidar. Ele não veio para condenar. Ele não veio para julgar. Ele veio para limpar. Ele veio para lavar. Ele veio para redimir. Ele veio para perdoar. Ele veio para dar uma nova oportunidade para a sua vida, para o teu ministério. Aleluia. Porque ele não era um profeta, ele era Deus. E Deus, ele perdoa. Deus, profeta, tudo, rei, rei, né? Ele é tudo, nosso Deus é tudo. Profeta, ele veio como profeta. Sim. Veio anunciar o inferno e o reino dos céus. Veio como profeta, né? Um rei e Deus que veio profetizar que vai existir o inferno, que existe já, né? Aliás, que vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que será a segunda morte para aqueles que rejeitar ele como seu Deus. Então, igreja, aquela mulher, ela não perde a
oportunidade de ter aquela porta da sala aberta. Ela entra, bispo. Ela entra pela porta da sala que está aberta. Porque onde Jesus está, igreja, a porta não pode ser fechada. Enquanto nós estamos na graça, a porta está aberta para que você aproveite a oportunidade dessa porta que está aberta, para você entrar, chorar nos pés dele, pedir perdão, se arrepender, falar para ele que você não quer mais essa vida errada, para que você venha morar no céu. Mas acontece uma coisa, o fariseu continuou com seu coração de pedra. Aí Jesus ele vai contar essa história, que havia um homem que tinha emprestado dinheiro para 2 homens. Um emprestou-se 500 reais. Vamos falar reais, né? Denários na época. O outro 50 denários. Aí nenhum dos dois podia pagar. E esse homem falou, quer saber? Eu vou perdoar você que me deve 500 e vou perdoar você que me deve 50. Aí Jesus falou, qual dos dois vai ficar mais grato, né? Qual dos dois vai ser mais honrado, vai ficar mais feliz? Aí o fariseu vai responder, o que devia mais, o que devia 500, né? Deve 500 dólares, vamos pôr em dólares. O outro deve 50 reais, qual que vai ficar mais grato por eu ter perdoado, mais, né, feliz, vai me considerar mais? É aquele a quem devia mais, os de 500. Então, Jesus disse, então é a mesma coisa. Essa mulher tinha muito pecado, porém ela vai me servir mais. Ela vai me honrar mais. Porque esse a quem você acusa, que pecou tanto, que errou tanto, que fez tanta coisa errada, é esse mesmo que vai honrar mais a obra de Deus. A esse que você acusa, que você diz que não devia, que não é, que não pode, o que está fazendo lá? Esse que pecou muito e que Deus está usando, esse a quem pecou muito, porém se arrependeu, parou com o pecado, parou com as práticas erradas, parou com a vida errada, se arrependeu, se curvou nos pés do Senhor, não parou a boa obra, continuou fazendo a obra. Esse vai servir mais. A palavra de Deus está dizendo isso, que aquele a quem muito é perdoado, há muito mais vai honrar a pessoa. Essa mulher honrou o nosso mestre mais do que esse fariseu, que se dizia tão santo, que se dizia tão honesto, que se dizia tão certinho. Porém ele não honrou. Mas a pecadora, que era cheia de pecado, ela, além de se arrepender, ela ainda honrou. Porque é isso que acontece, igreja. A pessoa, ela quer te parar. Ela quer travar o teu ministério. Ela quer falar, você não vai fazer mais a obra de Deus porque você errou, porque você pecou, porque você falhou. Mas quando existe o verdadeiro arrependimento, quando existe o verdadeiro arrependimento, o Senhor Jesus, Ele faz com que esse que mais errou seja o mais usado nas mãos dele, aleluia. Porque não é para nossa honra e nem para a glória de homem, é para a glória de Deus, aleluia. Muitas das vezes você fala, eu não posso, Senhor, eu não posso mais fazer tua obra, porque eu já pequei tanto, eu já errei tanto, eu já falhei tanto, o que vão dizer de mim? Sabe o que Deus faz? Ele faz você ter dom de cura, dom de libertação, dom de você toca na pessoa, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, porque quando há o verdadeiro arrependimento, aquele que mais pecou e que volta para Jesus, é esse que Deus mais usa. E sabe por quê, igreja? Que é esse que Deus mais usa? Porque aquela pessoa, ela passa a ter tanta raiva do diabo, ódio do diabo, porque sabe que o diabo pegou ela e jogou lá na lama para ser pisada, para ser humilhada, envergonhada, e ela não aceita mais isso. Aí ela pega e fala, eu servi o diabo com todas as forças, mas agora eu vou servir o meu Senhor com todas as forças e muito mais, porque ela é grata, igreja. Só a pessoa grata, ela serve a Deus. Sabe por que você não quer servir mais? Porque você é ingrato.
Você é ingrato. Você não liga que ele morreu naquela cruz por mim e por você para te perdoar de todos os seus pecados. Você não quer nem saber se ele morreu, se ele foi lá transpassado, que colocaram a lança nele, que machucaram, torturaram, judiaram do nosso Senhor. Você colocaram a coroa de espinho, cravaram, enfiou a coroa. Igreja, ele sofreu muito por conta de mim, de você. E muitas das vezes você é ingrato. Ao invés de você agradecer a Deus e reconhecer que ele fez tudo isso para te perdoar, para você poder ter uma oportunidade de morar no céu e falar: nossa, o Senhor fez tudo isso por mim, eu vou ser grata. Eu vou ser como essa mulher que servia Jesus, que fazia a obra de Deus. Aqui no capítulo 8 do mesmo livro do Evangelho de Lucas, continua falando as mulheres que serviam Jesus, as mulheres que eram gratas ao Senhor. Aqui está o nome de alguma delas. Era Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios, que é essa aqui que eu acabei de ler, Maria Madalena. Tinha tirado 7 demônios dela. Joana, mulher de Cusa, e que era alto funcionário do governo de Herodes. E muitas que era alto funcionário do governo de Herodes. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha, igreja. Então, muitas mulheres gratas, mulheres de posse, mulheres ricas, mulher de governador, aqui a Bíblia está dizendo. Como essa Maria Madalena, que jogou o perfume nos pés de Jesus. Elas eram gratas, igreja. Elas eram gratas e serviam Jesus com os seus bens. Serviu Jesus e os discípulos. Muitas das vezes a pessoa quer questionar que você chega na casa de Deus e que você é um ofertante, um dizimista da obra de Deus. Mas quando você dizima e oferta na casa de Deus, você está sendo grata. Você está sendo grata a tudo que Jesus fez por você, para que a obra dele cresça, para que a obra expande, para que possa abrir mais igreja, para que possa ter condições de cuidar de missionários, da família dos missionários, da obra do Senhor. Você não é ingrato contra a obra de Deus, porque a Bíblia aqui vai dizer que as mulheres serviam Jesus com seus próprios recursos e ajudavam até os discípulos. Ou seja, não era só o Jesus, não era só o Senhor Jesus que elas ajudavam, não. Os discípulos, aquele que serve a Deus, que faz a obra de Deus, que está 24 horas orando por você, elas são gratas. Então não seja um fariseu. Não seja um fariseu que você passou por algum lugar, sabia que esse homem era de Deus, é de Deus, e que porém errou, falhou, e hoje você vira as costas que quer condenar e julgar. Não, você não sabe do coração, do verdadeiro arrependimento. Se Deus está usando, é porque Deus perdoou. Para de ser fariseu, para de querer condenar, para de querer julgar, para de querer falar mal de quem Deus perdoou. Porque o fariseu ali naquela sala, ali naquele jantar, alabassuri, ali naquele lugar, aquele fariseu quis condenar aquela mulher cheia de pecado, porém Jesus perdoou. E se ele perdoou, quem é você para condenar aquele a quem ele perdoou? Aleluia! A porta está aberta, a oportunidade está aberta para você entrar no reino de Deus. Então não perca a sua oportunidade, igreja. Não perca a sua oportunidade. Ainda que você diz: eu não sou tão pecador assim, não fiz nada de errado. Mas você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem que servir a Deus. Seja na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Seja uma pessoa que venha dar testemunho de Deus na sua vida. Aonde você passar, as pessoas têm que olhar para você e falar: vai lá uma mulher de Deus, vai lá um homem de Deus. Mas como que a pessoa vai falar que lá vai uma mulher de Deus que fala do próximo? Que acusa o pastor dela que orou por ela um dia? Como que a pessoa vai falar: lá vai uma mulher de Deus que ela
ela só sabe acusar o pecado dos outros ao invés de ficar quieta e orar por ela. Então faça a diferença. Não seja como o fariseu que gosta de acusar, apontar pecado. Mas seja uma mulher de Deus. Seja uma mulher que se arrepende. Quando você for até a casa de Deus, você tem que parar com a prática errada, se arrepender e passar a servir Jesus de fato e de verdade. Amém, igreja? Eu creio que Deus falou nessa tarde. Eu vou entregar essa palavra e eu tenho certeza que nessa palavra vai nascer muitas mulheres de Deus, porque Deus falou. Então não deixe ninguém te acusar, porque se Deus te perdoou, homem não pode te acusar daquilo que passou,